Vocês irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler o Evangelho de São João. Então vamos ler. Abra suas Bíblias aí no livro de Gênesis, capítulo 6. É pouquinha coisa, 3 versículos. O restante, o Senhor vai me trazer a minha memória. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, verso 2, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Amém, igreja. Eu peço aos irmãos que estejam orando, né? Porque eu estive estudando um pouquinho a mensagem de Valderice, a esposa, e que os irmãos orem para que o Senhor traga a minha memória, né? Amém, igreja? Vocês orando, Jesus vai trazer, o Espírito Santo vai trazer. Lembre que em João 14, versículo 26, o Senhor Jesus disse que o Espírito lembra aquilo que eu tenho dito. Então o que ele disse é o que está escrito. Amém, igreja? Queridos irmãos, nós estamos vendo aí esses 3 versículos de Gênesis 6, aonde a preocupação de Deus com aquela geração na época, porque aí foi que depois de multiplicar-se o homem começou a se multiplicar, e ali também as filhas dos homens foram nascendo e foi se multiplicando sim o povo, multiplicando sim o pecado. A multiplicação no ser humano multiplica o pecado para aquele que é desobediente. Podemos ver que, irmãos, vamos para o versículo de número 6, quando Deus falou: eu me arrependo de ter feito o homem. Porque alguém pode dizer assim: por que Deus não sabia que o homem era assim? E por que ele fez? Irmãos, veja só, Deus deu o livre-arbítrio a nós para escolher aquilo que é bom para nós e separar-se e fugir daquilo que é ruim. Deus não força ninguém fazer a sua obra. Aquele que faz a sua obra, amém, glória a Deus. Só tem uma coisa, que aquele que faz a obra de Deus, ele é como é que diz? Recebe o galardão de Deus, galardoado. Ele recebe o galardão de Deus. E justamente é isso que essa igreja está fazendo. Eu me recordo que muito que eu andei por essas roças, matas, pregando o Evangelho. Hoje em dia, a última pessoa que tinha do meu grupo naquela época, que eu era o mais novo na época, eu creio que eu era o mais novo, a última pessoa morreu agora com 90 anos. Todos já morreram. E eu estou aqui para glorificar, exaltar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Irmão, porque Deus, quando ele fez aquilo, quando ele disse aquilo, que ele queria destruir-se com o homem e todos os animais, repetisse, e toda a ave do céu. Ele não ia poupar nada. Mas ele olhou uma família abençoada e obediente, que tinha Noé, sua mulher, tinha Noé 3 filhos, sem canja fé, os 3 filhos, e podemos ver, queridos irmãos, que aquela família, as 3 noras de Noé, Deus achou graça em Noé, e Noé achou graça em Deus. Mas a palavra diz que Noé andava com Deus. Lá em 5 de Gênesis, versículo 24, diz que Enoque andou com Deus. Andou e andava, se torna-se a mesma significado da palavra. É a mesma coisa, queridos irmãos. E podemos ver que Noé, ali foi que Deus chamou Noé para acertar com Noé, falou com Noé
que ia destruir toda a carne na face da terra. Do homem aos animais, ia destruir os répteis, ia destruir também as aves do céu. Meus irmãos queridos, foi ali que onde Deus começou a arquitetar, disse para Noé, assim que Noé fizesse uma arca de madeira de golfem, uma madeira que não apodrece, ela é durativa. Tem irmãos aqui da Assembleia de Deus, hoje em dia nunca mais vi, pastor Joaquim, que ele sempre ia para Israel, ele disse, irmão, a arca está lá no Monte Arará, sempre ele ia, que ele era chefão da Petrobras, tinha condições de estar viajando para lá, e ele disse que a arca estava lá. Está lá, irmãos, dizia mesmo assim, no Monte Arará, a arca está perfeitazinha. Irmãos, ali quando Deus arquitetou o tamanho da arca, ele disse a Noé, você fará uma arca de 300 côvados de comprimento. Eu quero uma arca com 50 côvados de largura, 30 côvados de altura, com um departamento, porque Deus ia ali colocar, Deus ia colocar em cada animal um casal, e também o departamento que era de Noé, era da sua mulher, era do seu filho Sam, Cã e Jafé, e as suas 3 noras. Porque quando Deus disse que ia destruir a terra, irmão, porque a terra já estava corrompida. E quando as coisas estão corrompidas, aí tem que destruir para refazer de novo. Podemos ver que ali quando Deus mandou Noé entrar na arca, quem fechou a porta foi o Senhor, porque se Noé fechasse por dentro, ele via alguém, sua família, chamando, batendo, abre Noé, as águas estavam subindo no dilúvio, as águas se cobrindo a terra. Naquela época só tinha somente o país de Israel, pequenininho, aquele povo na época, era um pouquinho de gente, não era nem país, era um povoado, mas podemos ver, queridos irmãos, que ali estava a arca sendo preparada, porque Deus achou graça, Noé achou graça em Deus. Aleluia. Os segredos, meus queridos, ele disse, depois de perturbar a arca, aí Deus mandou o dilúvio. Foram 40 dias, 40 noites, a terra se encheu de água, a terra ficou nebrosa de água, toda a terra. Porém, o Brasil não existia, outros países não existiam, somente lá que existia. Mas foi um povoado que já estava bem povoado, estava cheio mesmo, completo e repleto. Mas sabemos de uma coisa, que todos que não entraram na arca, esses morreram todos afogados, porque não obedeceu a palavra de Deus. Então, nos vendo nos dias de hoje, aqueles dias que passou de chuva, Deus abriu as comportas do céu, os rochedos, abriu os lagos e mandou lá de cima chuva de todo lado, que a terra se encheu. E aí passaram 40 dias, 40 noites, depois Deus cessou a chuva e ainda restou para completar tudo, para secar as águas. Foi mais 110 dias, foi 150 dias que ficaram as águas para secar ou escoar. Amém, igreja? Amém. Porque Deus, quando Ele manda, Ele garante. Deus, quando mandar você, mandar eu, Ele garante. Quando Ele achar graça em você e mim, achou graça, porque nós estamos andando conforme a palavra do Senhor. Nós estamos andando conforme a sua vontade. Nós estamos andando na sua presença. O que mais na nossa vida precisa é isso. É a presença de Deus na nossa vida. Nós estamos arrancados na presença do Senhor. Por quê? 150 dias. Noé exaltou um povo, e o povo voltou, não achou aonde pousar, pisar os seus pés. Demorou mais 7 dias. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que foi ali que ele soltou um pombo. O pombo foi e trouxe um raminho de oliveira. Aí ela diz, já escoou as águas.
As águas já estão escoadas. Saíram todos, desceram da arca. Desceu Noé, sua mulher, aos seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E desceu suas 3 noras. E a Bíblia diz que Noé levantou ali um altar ao Senhor. De gratificação, de gratidão, de alegria. Porque aquilo, Deus cessou as águas, ele estava livre de morrerem afogados. Aleluia! Mas aquele holocausto que ele levantou de animais limpos, ele começou a queimar no holocausto, subiu a nariz de Deus, aquele cheiro subiu na nariz de Deus, e ali a Bíblia diz que Deus sentiu cheiro suave, Deus sentiu cheiro. Deus disse: nunca mais eu farei o que eu fiz com a terra por causa do homem, porque o homem é mau desde a meninice. Deus falou: o homem é mau desde a meninice. Portanto, vai seguir o frio, o calor, inverno, verão, enquanto durar a sementeira. Podemos ver aí, irmão, que o dilúvio está sabe como é que o dilúvio está assim agora? Passional. Está acontecendo em um lugar, o dilúvio acontece em outro lugar, destruição. Eu estou vendo aí o Rio Grande do Sul. Olha, meu Pai do céu, está ali aquele estado todo arrasado debaixo da água. Ai, meu Deus, meu Pai, tem compaixão do nosso irmão que está ali. Todas as pessoas que estão ali já morreram até ontem. 55 pessoas já morreram afogadas, porque as enchentes, as enxurradas têm arrasado, levado até o que vem pela frente de caminhão. Meus irmãos, Deus está mandando o dilúvio indispensavelmente para estados, países. Podemos ver que a Indonésia ela foi arrasada pelo tornado. É o fim, é o começo do fim. A Indonésia, sendo o terceiro país mais populoso do mundo, quase 1 bilhão de habitantes. Podemos ver que Deus visitou a China, que é o país mais populoso, tem 1 bilhão e 450 milhões de habitantes. Deus visitou também a Índia, que é 1 bilhão e 350 milhões de habitantes. E os Estados Unidos vem em 4º lugar, 400 milhões de habitantes. E o Brasil vem em 5º lugar, o Brasil, que tem 203 milhões de habitantes. E os restos são tudo país pequeno. Mas Deus tem tido cuidado de nós, mesmo sendo esse país que é o Brasil. Deus tem cuidado para nos guardar de todas essas coisas. E principalmente aqui nós, no Nordeste. Mas vemos, a ira de Deus está se acendendo. A ira de Deus se acendeu no 2020. Como diz o IBGE, 2010 seria em 2020, que a pandemia é de 10 em 10 anos. O censo, IBGE, primeiro os países, depois vai ser mundial. Quando diz, em 2010 tinha 8 bilhões e 500 milhões de habitantes e tinha. E agora, com mais 14 anos, que nós estamos em 2024, mais 14 anos, já está uma população enorme. Mas sabemos de uma coisa, que Deus falou com Abraão lá em Gênesis 15. Ele, quando chamou Abraão, ele disse: Abraão, sai fora da tua tenda. Abraão estava na tenda e Abraão viu aquela voz e disse: olha para cima, para o céu, conta as estrelas. Ele disse: Senhor, quem poderá contar? São numerosas as estrelas. Assim será a tua descendência. Sua descendência será como estrela do céu. Aleluia, aleluia. Como estrela do céu. Isso. Agora você vai, Abraão, lá para a terra. A tua descendência vão lá para uma terra que não conhece uma terra. Que vão te afligir. Todos vocês vão ser atendidos, vão ser torturados, vão ser perseguidos. Mas depois de 400 anos, eu tirarei todos de lá. Amém, igreja? Amém. Aleluia.
Depois de 400 anos eu tirarei vocês de lá. Quando Deus fala, Ele garante, seja em qualquer parte que for, em qualquer sentido que for, Deus vai garantir a tua palavra dele em sua vida, na minha vida, na nossa vida, em qualquer circunstância da nossa vida. Deus vai garantir a sua palavra. Vai garantir a sua palavra. Orando, viu? Orando comigo. Deixa eu dizer. Aleluia! Podemos ver, queridos irmãos, foi ali que quando Deus viu o sofrimento daquele povo, passaram 400 anos, Deus quando Ele fala, Ele cumpre a sua palavra. No livro de Números 23, 19, Deus não porque se arrependa, porventura diria não faria, ou ele falaria, não confirmaria. Deus fala e confirma, Deus trata e confirma a sua palavra. Se Ele me prometeu que vai salvar o teu filho, a tua filha vai tirar teu filho das drogas, Ele vai se cumprir a palavra. Se falou sobre a sua filha, que Deus guarde a todos vocês, que não tenha lá nenhuma prostituição, mas se por acaso isso aconteça, Deus vai arrancar de lá. Eu não amo para que minta. Nem filho do homem que se arrependa, porventura diria, e não faria, ou ele falaria, não confirmaria. Deus fala e confirma a sua palavra, e que a terra se rache, mas Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Rache, massa, prima. Irmão, foi ali que Deus olhou para aquele povo lá que tinha. Deus levantou um rei no Egito, pior do que aquele que escravizava os hebreus. Deus levantou, tudo é a permissão de Deus. Quando o Covid-19 veio aqui, o mundo começou lá na China, começou lá em Xangai, lá na cidade perto de Xangai, começou aí a praga. Deus permitiu essa praga que veio e devastou, matou muita gente, porque foi uma permissão de Deus. Ninguém vinha com essa não. O profeta Amós, do capítulo 3, e o versículo 6 diz: verá alguma coisa ruim sobre a terra, alguma coisa mal sobre a terra, que Deus não consinta. Se não for permissão de Deus, nada haverá sobre a terra que não seja a permissão de Deus. É a permissão de Deus. Mas é uma coisa. O segredo nosso é a obediência a Deus. É esse o segredo. É na nossa vivência, no nosso pregar, no nosso proceder, no nosso andar, no nosso caminhar. É isso que Deus quer ver em nós, no sentar, no levantar, porque Deus quer ver em nós essas condições, é como nós estamos servindo a Ele, porque lá no livro de Malaquias 3:18, então virei outra vez, o único verá a diferença do justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Então virei outra vez, vou dizer calmo, mais calmo. Então eu virei outra vez e vou virar a diferença do ímpio e o justo. O que serve a Deus e o que não serve. Aleluia! É Malaquias 3:18. Irmão, é por isso que eu estou te dizendo, que Deus está mandando dizer primeiramente a mim mesmo, viu? É porque a espada vai cortar aqui primeiro, para depois cortar por lá. Porque Deus quer assim que nós seja uma pessoa compreensível, não descompreendido. Mas Deus quer sim que nós tenhamos uma vida sincera, honesta, com nossos irmãos, falar a verdade, não mentir de maneira alguma. Porque ao tempo passado, outrora nós mentimos, nós era caluniador, era tudo isso, era beberrão, fumador, mas Deus nos tirou, nos chamou da lama para vir para a sua maravilhosa luz. Mas é maravilhosa luz. Você pode dizer,
mas meu filho, há tantos anos que está lá na droga. A minha filha, eu chego tanto, oro tanto por ele, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. O livro de Jó, 14:7. Ainda a esperança para a árvore cortada, mesmo ela sendo cortada, ela vai florescerá, ela vai brotar. Ainda a esperança para a árvore cortada, mesmo ela sendo cortada, ela vai retunhar e vai ainda brotar frutos. Porque nosso Deus é assim. Talvez alguém está se enganando com a hora de Deus. Talvez esteja pensando que está sendo um pão. Nada disso. Nós somos carentes, nós somos precisados de Deus. Todos os momentos da nossa vida. Não somos pão, não. Somos precisados de Deus. Todos os homens, todas as mulheres precisam de Deus para dirigir a vida, para lhe abençoar, para lhe guardar, para lhe proteger, para salvar a sua família. Porque o Senhor achou graça em Noé. E Noé achou graça de Deus. Mas não foi assim. Não foi assim. Esse foi um pai excelente. Lá no capítulo 9:9, ele fez um concerto com Noé. 9:9, viu? Está gravando. Ou vai marcando seu celular aí. 9:9 ele fez um concerto com Noé. Você pode ler do versículo 9 até o versículo 15, ou parece que é 16. Que concerto foi esse? Quem é que sabe? O que ele falou lá que não vinha mais dilúvio. Mas quando formasse as nuvens, Noé, eu trarei um arco. Que é para você, toda vez que olhar para o arco, se lembrar o que eu disse. Deus não quer ninguém esquecido. Deus quer se lembrado. Como disse Tiago, nós somos ouvido e esquecido. Nós temos ouvido e tem esquecido. Mas é bom que nós venhamos ouvir e acatar o que Deus fala em nossa vida. Deus fala uma, duas vezes. Ninguém tenta para isso, para no sonho, para na visão. E ninguém tenta para isso. Jó 33:12, viu? Jó 33:12, vai marcando. Ele fala uma, duas vezes. Ninguém tenta para isso. Fala no sonho, na visão. Quando nós estamos na nossa cama de dormir, a Bíblia diz mesmo assim. Para não deixar de nós passar pela espada. E nós deixamos o abismo do inferno, não. Deus é tão maravilhoso que Ele avisa os seus profetas, como Ele disse, chamou no 3:7. Deus avisa os seus profetas. Se você creia nos seus profetas, obedece ao seu Deus, e você prosperará. Glória a Deus. Obedecer ao Senhor do Deus, que é esse profeta, e você vai prosperar. Vai para 2 Crônicas 20:20. É isso. Você vai acreditar, vai crer no seu Deus, e vai crer em seus profetas verdadeiros, não é profeta falso, e vai prosperar. Porque Deus é assim. Ele chama, Ele nos traz para nós a mensagem. Mas muitos pensam até que ele só pega batendo, não é não. Deus traz a minha memória. Você vai orando, que Deus sabe o que é que nós precisamos. Porque ali quando Deus chegou ali, estava Gideão malhando trigo, não era para malhar trigo. Aí disse para Gideão, ele disse: varão valoroso, o Senhor seja contigo. Mas ele que não, Gideão disse: Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos vem todas essas coisas? Ele começou a dizer que estava no Egito e tal, e tal, e tal. E o Senhor o guardou, e por que agora estava, quer dizer, estava desprezado. Gideão, você vai na tua força.
que eu vou te dar os medianitas em tuas mãos. Mas ele ficou ainda confuso com isso. Ele foi no arraial. Ele entrou ali, Gideão, pelas horas da noite. E justamente quando ele entrou no arraial, ele viu ali 2 homens. Eu tive um sonho esta noite. Qual foi o sonho? Deus falou 2 vezes, viu? Esse sonho era um pau de cevada que entrava no meio do arraial arrasando tudo. O que sonhou disse assim, arrasando tudo, um pão de cevada. Vamos dizer assim como chama o pão de cacetinho, não, o pão de sal. Quebrando com tudo este pão, dentro do arraial. Aí o outro disse, isso não é outra coisa, é a espada de Gideão que não vai deixar um vivo. Oh, Jesus! Gideão, quando ele viu aquilo, ele entrou escondido, ele saiu. Ele se tocou. Para não vir ele. Mas podemos ver, meus irmãos, que não vai dar tempo, a mensagem é cumprida um pouco. Ele queria, Deus perguntou lá no capítulo 7, vou cortando já metade. Quantos homens tem para guerrear? Gideão diz 32.000 homens. Isso é muito, é muito, é muito. Deus trabalha com um pouquinho, mas confundir muito. A Bíblia diz que Deus falou com Gideão, diga aos tímidos covardes que volte. Gideão, quando pregou para ele essa palavra, tímido covarde, volte. Quem sabe que Gideão acrescentou, disse, vai ser uma guerra mesmo tremenda. Vai ficar muito filho sem pai e mãe. Vai ficar muitas mulheres viúvas. Olha, vai ser travada essa guerra. Quem sabe, a Bíblia não diz, mas eu creio que Gideão pode ter acrescentado. E a Bíblia diz que voltaram 22.000 homens voltaram. Covarde e tímido, voltaram 22.000. Ficou 10.000. Deus olhou para Gideão e disse, você vai mandar ele descer lá, ali no ribeiro ali de água, e vai mandar que eles bebam água. Aqueles que beberam bem, que nem um cão, é assim que cão de raça faz. Mas aquele que baixa a boca como um animal, um cavalo, um burro, um jumento, esse não irá. Mas foi ali que os 10.000 homens desceu ali para beber água e só prestou daqueles 10.300 homens. 9.700 homens Deus dispensou. E ali, na hora de enfrentar o adversário, Deus falou, fica somente olhando. Somente olhando, você não vai puxar a espada para furar ninguém de lança. Fique somente assim, espiando. Venha trabalhar, vê que a guerra é minha. Deus fez com que eles confundissem um com os outros, pensando que eram adversários, e mataram eles. Todos eles foram mortos. Amém, igreja? Amém. Porque Deus é assim. Deus trabalha o bem daquele que Ele busca. Se você busca o Senhor, Ele não vai dispensar você sem nada, sem nada, sem nada. Ele vai te alguma coisa dispensar para você. Quer que Hebreus diz? Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não vêm e prova das coisas que se esperam. No versículo 6 diz, é necessário que aquele que crê que ele existe se aproxime dele. Ele é galardoador daquele que busca. Você tem que se aproximar de Deus. Ele vai te galardoar. Ele vai te abençoar. Absolutamente você não vai sair sem nada, sem nada, sem nada. Porque Deus é o abençoador. E ali podemos ver que o Gideão, ele venceu muitas vezes. E ali no capítulo 6 mesmo você vai ver, quando Deus falou para Gideão de manchar o altar de Baal, o altar que o pai dele construiu, Joás. Baal era o deus de Joás. Por isso que ele, Joroboá, o nome dele era Joroboá. Jurubaá era o nome de Gideão. O nome é esse. O nome mesmo registrado era esse, Jurubaá. Até isso, ele pegou 4 letras, o pai, Joá, pegou 4 letras e botou no filho. Mas aquilo ali, eu creio que pegou uma maldição. Depois de ele vencer muitas lutas, guerras, a Bíblia diz que Gideão, Jurubaá,
Ele teve 70 filhos. Porém, naquela época, tinha muitas mulheres. Naquela época, ninguém hoje não é essa não, viu? Cada um tem que ter a sua esposa. Cada esposa tem que ser seu esposo. Naquela época de crescimento, de multiplicação, Deus não permitia. Mas foi ali que podemos ver que ele buscou em Siquém. Buscou uma concubina que deu um filho para ele, para João, o Gideão. Aquele filho, Abimeleque, ele foi um traiçoeiro. Ele juntou, família derrubada mesmo, ele juntou a sua parentela lá em Siquém e aí disse: vai governar sobre nós 70. Jurubá já é morto. Quer dizer, Gideão já morreu, já está morto. Vocês querem o quê? 70 governar ou um só? Aí o povo aplaudiu sim ele. Aplaudiu para ele ser o líder, o juiz, vamos dizer assim, que está escrito no livro de Juiz. Ele programou os homens para matar os irmãos, todos os irmãos, filhos de Gideão. Eram 70, contratou os homens perversos, malignos, para matar todos eles. Porém o caçula, ele fugiu, se escondeu. Mas 69 foram assassinados. E aquele pequeno foi crescendo, querendo a justiça de Deus, como aconteceu. Você lê lá para frente que você vai ver. Capítulo 8, você vai lendo, entra no 9. Aquele homem perverso, que ajuntou aqueles homens para matar os filhos de Gideão, o próprio irmão por parte de pai, para ficar no comando. Ele se voltou contra o povo de Siquém, que era tio, irmão, primo, aquela parentela dele toda ali em Siquém. Ele se voltou para lá e começou a guerrear e destruir. Pode ver que você vai ver, destruir todos. Mas foi aí que uma mulher subiu numa torre e ficou lá em cima da torre, espiando para baixo, aí viu no pé da torre, Abimeleque estava no pé da torre. A mulher disse: agora. Arranjou uma mão, quer dizer, uma pedra, e largou. Quando largou, ele caiu ciscando, né? Em cima do centro do corpo da cabeça. Ele ficou ali, à beira da morte. Ele disse: pega uma espada, mata lá ele. Ele não ser morto por uma mulher. O mal que ele fez não foi longe. Ninguém planeja o mal para ninguém. Ninguém passa o mal, pagar o mal com o mal. Mas sim, o mal com o bem. Mas foi ali toda a maldade daquele homem. Foi destruído ali uma família esbagaçada. Porque no final de tudo, Gideão disse para ele: Israel, o que é que ele queria? Queria o quê? Dele. Eles tiraram a capa, jogou e começaram a jogar os pendentes. Jogar os pendentes, braceletes, jogar tudo, para fazer o éfode. Como foi feito o éfode. E ali já começou Israel. Aí Jeroboão já estava morto. Começou Israel a se destruir com aquela porcaria que ele fez, Gideão. O homem que destruiu aquele altar que o pai fez. E a pagar caro que ia matar ele, que falou com Joás que ia matar ele, porque ele destruiu o altar do Deus dele. Depois ele volta. É como diz o apóstolo Pedro: a porca lavada volta ao lamaceiro de lama. O cão que vomita volta a comer o vômito. Infelizmente tem pessoas assim. Ou felizmente, infelizmente. Infelizmente, a palavra certa. Tem pessoas que saem da palavra de Deus, vivia escravizado, e depois vem para a luz, e ele passa um tempo ali, um tempo de tempo, depois ele resolve dar outra beliscada lá fora. Mas a Bíblia diz que o segundo estado é pior que o primeiro. Se a primeira vez foi difícil ele vir para o Evangelho, a segunda vez, muito mais difícil. Porque cair é do homem, da vontade de Deus. Se Deus tiver misericórdia. Que Deus nos guarde de cair. Deus nos guarde, pode até tropeçar, mas não cair. Porque o que cair é doloroso para aquele que cair.
Porque para eles se levantar vai ser muito difícil. Você vê uma barata, quando ela fica de perna para cima, ela dá trabalho para se levantar, né, Robson? Não fica? Na barata não fica assim? Ela é de perna para cima, barata. Ela acabou de se levantar. Uma barata, né? Assim é o ser humano. Não saia da presença de Deus para que não venha suceder mal nenhum contra vós. Mal nenhum contra nós. Não saia. Porque se sair, está lá no Salmo 101, que Deus não tem nada a perder. Quem vai perder são os dois. Não saia. Porque quando você sai da bênção, sai da graça, sai da presença de Deus, sai da salvação, sai do caminho da prosperidade e da bênção de Deus. Porque nós vivemos esse evangelho por 3 obstáculos, 3 alternativas. Nós somos carentes da bênção de Deus espiritualmente. Nós somos carentes da bênção de Deus fisicamente, que é a saúde. Se a saúde não vem, nada. E financeiramente, porque se não tiver na finança, Deus vai preparar que a finança vem. Mas se não vir, se não tiver, vai ser difícil. Não é assim mesmo? É 3 coisas: a vida espiritual, a vida fisicamente, que é a saúde, e a vida financeira. Amém, igreja? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa noite você que ouviu essa palavra, se ela te impactou, se ela te tocou no teu intelecto, no teu coração, na tua alma, no teu espírito, se ela tocou, eu sei que você precisa, como eu precisava um dia, como todos nós precisávamos de Deus. Uma pastora falou aqui que é o maior presente da nossa vida, a melhor coisa. Pode ter carro, pode ter iate, pode ter isso, pode ter tudo, uma conta regida, bem preenchida de dinheiro, mas não importa, não tem nada disso. A salvação, jamais. O salmista disse que se alguém tentar comprar a salvação, a economia dele vai acabar antes da hora. Quem não compra, não pode comprar. Onde é que está você? Venha à frente, venha. Jesus te convida para tu fazer uma aliança essa noite com ele. Vem. Cadê o corajoso? Um dia eu falando assim, veio 2. Depois que eu falei, veio 2. Cadê o corajoso? Está onde o corajoso? Você precisa. Você que está aqui nos visitando, eu não sei. Parece que não teve visitante, não foi? Mas você quer, venha renovar a sua aliança. Deus chama para o renovo da tua aliança. Não importa por onde você andou, por onde você passou. Deus é longo, Deus é maravilhoso, Ele é paciente. Ele tem paciência comigo, eu sei que Ele teve com você. Onde é que está a primeira pessoa? Para renovar uma aliança com o Senhor. Não tem? Eu não insisto. Foi assim que eu disse, quando eu disse, já fui, tchau, aí veio 2 almas. E uma pastora disse, olha aí. Não é por muito falar que é ouvir. A Bíblia diz que boa é a palavra dita no tempo certo. A palavra dita no tempo dele. Está batendo na sua memória, na sua mente. Quando eu me recordo que lá em São Paulo, em Araraquara, muito falar em São Paulo, a cidade que eu morei, uma noite ia dizendo para aquele homem que estava ali: é hoje o dia. Uma filha tão eloquente que era a filha dele, uma jovem. Hoje é teu dia. Ele disse: dá um tempo. Fazia assim. Não, dá um tempo não. O tempo de Deus é teu tempo. Deus está te dando tempo agora. Amanhã pode ser tarde. Não foi 30 dias eu vi a filha entrou em Araraquara, na Hortência, um bairro, lá em Araraquara, um bairro grande, nobre. Ela entrou chorando dentro da rua. Eu perguntei, ela disse: o meu pai mataram em tal lugar assim, outra cidade.
Já viu que eu falei com ele? É hoje, a hora e agora. Ele disse, não, dá um tempo, cheio de gira, dá um tempo aí. Deixa passar o tempo. O tempo não é teu, não é meu, é o tempo de Deus. Ele está te chamando hoje, está te convidando hoje. Mas o amanhã pertence a Deus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor Jesus. Esteja orando por minha família, que eu não me esqueço de vocês, não há lugar nenhum de vocês, viu? Eu creio que todos vocês eu chamo pelo nome, até o nome eu sei. Júlio, até o nome do seu irmão. Nem só daqui da Jerusalém, não. Da Assembleia, da Deus e Amor. Deus. Esse gravador aqui, ó, pensa! Glória a Deus! Aplauda mais o Senhor! Aplauda mais! Senhor, Todo-Poderoso Deus e Eterno Pai, queremos te louvar, bendizer o teu nome, Senhor, por esse culto, por essa palavra, por tudo que foi feito nesse lugar, Senhor. Eu te peço, Senhor, que essa palavra, meu Senhor, ó Deus, que venha penetrar, Senhor, nos corações dos meus irmãos na live, e todos aqueles que ouviram essa palavra, eu te peço que venha frutificar no nome do Senhor Jesus. Guarda a todos e livra a todos de todo mal, em nome de Jesus.